Olá pessoal, vamos então agora falar sobre estatística e fazer os exercícios, né? Vamos aqui agora uma aula de exercícios de estatística, vamos lá. Abaixo temos a tabela que mostra o bônus de funcionários da empresa no ano de 2016 em Belo Horizonte em reais. Reparem que aqui a tabela tem um título, é muito importante que você perceba o título para você entender o que está falando naquela tabela. Então, bônus de funcionários da empresa Davis Keller, março de 2016, BH, Minas Gerais, em reais. Então, aqui ganhou de 400 a 600, 600 a 800 e por aí vai. Aqui, ó, é o FI, geralmente a frequência absoluta. Esse XI, ele vai falar aqui embaixo, mas eu estou vendo que esse XI é o ponto médio da classe. É a média desses dois, ó, de 400 a 600. 400 mais 600 dá 1.000, dividido por 2 dá 500. 600 mais 800 dá 1.400, dividido por 2 dá 700 e por aí vai. E esse FR porcentagem geralmente é a frequência relativa em porcentagem, que é a frequência absoluta dividido pelo total. Frequência absoluta dividido pelo total e por aí vai. Ele vai falar isso pra gente, a frequência simples, ponto médio, e aí ele só confirma o que a gente já percebeu ali em cima, que geralmente é assim, mas é bom que ele confirme. Com base nos dados constantes na tabela, analise as assertivas abaixo e marque-as como falsas ou verdadeiras, né? Então, 10 funcionários recebem de 1.200 a 1.399. 10 funcionários. De 1.200 a 1.399, que seria o 1.400 exclusive, deram 10 funcionários. Ok, verdadeiro. 44% dos funcionários recebem de 1.000 a 1.399,99. Então, se a gente olhar aqui, aí o seguinte, aqui é de 1.000 a 1.399,99. Não é de 1.200. Então, eu vou pegar tanto aqui, ó, do 1.000 até o 1.400 exclusive, né? E aí, em porcentagem, seria a soma dessas duas porcentagens aqui, ó. 24 mais 20 daria 44%. Então, essa primeira é verdadeira. Na empresa, o bônus médio do integrante no quarto nível é de R$ 1.100. E o bônus médio do integrante do sétimo nível é de 1.700. Quarto nível, primeiro, segundo, terceiro. Aqui está o quarto nível. Deixa eu apagar o resto que a gente fez para outro. Quarto nível, o valor médio do quarto nível, 1.100. Ok, ele falou que seria 1.100, beleza. Sétimo nível seria 1.700. Então, 4, 5, 6, sétimo nível. O salário médio no sétimo nível seria de 1.700. Então, verdadeira também. Então, essa segunda também é verdadeira. 12% dos funcionários recebem bônus que variam de 1.400 a 1.799,99. Então, seria do 1.400, aqui ó, seria do 1.400 ao 1.800. Ele falou quantos por cento? Falou 12%. E, na verdade, aqui seria 12 mais 8 seria 20%. Então, essa aí seria falsa, né? Ele falou só 12%, 1.400 a 1.799,99. Nessa empresa, 24% dos funcionários recebem um bônus médio de R$ 1.100. 24%, bônus médio de R$ 1.100. Quem recebeu o bônus médio de R$ 1.100? 24%. E 8% dos funcionários, o bônus de 1.600 a 1.799. 1.600 a 1.799 seria 8%. Então, verdadeira essa aqui, né? A gente falou certinho, essa aqui seria verdadeira. Nessa empresa, 38 funcionários recebem bônus abaixo de R$ 1.600. Abaixo de R$ 1.600, gente, seria todo mundo, ó, daqui para cá. Então, seria aqui 3 mais 5, 8, mais 8... aqui eu vou fazer o 8 com 12, dá 20, 28, 38, 44. Ele falou quanto, gente? Ele falou 38 funcionários. Eu vou até fazer a conta de novo, ó, para a gente não errar ali, ó. 3 mais 8, mais 3 mais 5, mais 8, eu falei 44, né? Vou até conferir. 3
mais 5, mais 8, mais 12, mais o 10, mais o 6. Então seria 44, é isso mesmo. Eu faria a soma de todo mundo aqui, né? Que seria do 400 até quem ganha o 1.600 exclusivo. E ele falou que seriam 38. Não, 38 não, seria 44. E 10, então isso aqui já é falso, eu nem vou nem continuar olhando a outra, porque já é falso, né? Mas vamos conferir aqui, de 10, de 1.400 a 1.800, seria 1.800 exclusivo, né? Então aqui 1.400 a 1.800 exclusivo daria 4 mais 6, 10. Então, essa parte aqui seria verdadeira, mas como a outra parte foi falsa, a frase está toda falsa, né? A sequência das respostas correta seria verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Seria a letra D, beleza? Fechamos aqui a questão. Vamos seguindo. O gráfico abaixo evidencia a evolução de denúncias feitas junto ao disco denúncia 181 em determinada localidade nos meses de janeiro e agosto. Então, relativo a drogas, cativeiro, cadáver, doméstica e abuso sexual. É correto afirmar, aí aqui tem em janeiro e agosto, o mais escuro aqui é em janeiro e o mais claro aqui é em agosto. É correto afirmar que a denúncia que apresentou a maior variação percentual, considerando os períodos apresentados, foi. Então, variação percentual, eu sempre vou falar com que o primeiro seja 100%, então aqui 40 em janeiro era o 100%, e aí quanto que variou de um para o outro? Não foi maior variação absoluta. Se fosse variação absoluta, era só o quanto que aumentou um número, né? Aqui seria 8. Mas como ele quer percentual, passamos aqui, já demos spoiler da próxima questão. Então aqui foi 8, que aumentou de um total de x%. Então vai ser 40x é igual a 800. O x vai ser o 800 dividido pelo 40. Corta o 0 com 0, fica 20%. Aumentou 20%. Então eu sempre pego o primeiro como 100% e o valor que aumentou quanto? Ou diminuiu, né, de um para o outro. Aumentou no caso aqui você faz um menos o outro, aumentou 8. Sempre o maior menos o menor, você vai ter o quanto que aumentou, o que diminuiu. Se der negativo é porque diminuiu, né? Então aqui 48 menos 40 dá 8 positivo, é porque aumentou. E eu vou fazendo isso para todos, ó. Aqui o 100% é o 12. E aqui no caso diminuiu 4, né? No caso é negativo, mas eu nem vou me preocupar com isso. A variação aqui é percentual, ele não falou que teve se é aumento ou redução, então eu vou fazer aqui normal e vou ver o que teve maior variação, não importa se é aumento ou redução. Se ele falasse o maior aumento, aí eu pegaria só os que tiveram aumento. Eu descartaria esse aqui, porque eles não foram aumento, foram redução. Mas ele falou só variação. Então eu faço aqui, ó, 12x igual a 400. O x vai ser 400 dividido por 12. O x vai dar 400 por 12, vai dar 33,3%. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá, gente? 33,3% aproximadamente. Então o primeiro deu 20, o segundo está dando 33. O próximo aqui, 20 é o 100%. Do 20 para o 23 aumentou 3, vai ser x. Então 20x igual a 300. O x vai ser 300 dividido por 20. O x corta o 0 com 0, vai dar 15%. Então, esse aqui deu 15%, o primeiro tinha dado 20% e agora tinha dado 33%. Esse aqui não teve variação, esse aqui foi 0%. E aqui era 18, que era 100%. Passou, diminuiu 2, né? Então, diminuiu 2, vai ser x. Então, 18x é igual a 200. O x vai ser 200 dividido por 18. Você faz a divisão, 200 por 18. Isso aqui dá 11,11%, né? Então, o que apresentou maior foi o de 33, que foi esse aqui, ó, encontro de cativeiro, letra B. Beleza? Fechamos aí a questão. Vamos para a próxima. A tabela registra em horas o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. Então, aqui está o número de horas e aqui está o número de usuários. Considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas são respectivamente. Olha,
Nesse caso, gente, é importante que você saiba que às vezes na prova você precisa acertar a questão e não especificamente ficar com aquele orgulho de querer fazer tudo, né? Às vezes a gente dá mole e faz coisas que não precisam. Então, nesse caso, a moda numa tabela de frequência é o valor que mais repete. É a de maior frequência absoluta. A de maior frequência absoluta foi 20 aqui, ó. Foram 20 funcionários, o maior valor, a maior frequência aqui, que corresponde a 15 horas. Então, como a moda aqui é o último, a última resposta aqui teria que ser 15. Então, a resposta nossa já é a letra D. Mas aqui a gente vai fazer a mediana e a média para você aprender a fazer. Então, a média, numa tabela dessa de frequência, você faz esse vezes esse, mais 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 esse vezes esse, dividido pela soma das frequências, que é o 75. Então, eu faria aqui 8 vezes 10, mais 9 vezes 7, mais 11 vezes 12, mais 14 vezes 14, mais 15 vezes 20, mais 20 vezes 12. Tudo isso dividido pela soma das frequências, que é o 75. Só olhando aqui, 8 vezes 10, 9 vezes 7, 11 vezes 12, 14 vezes 14, 15 vezes 20. Então, você vai fazendo essa conta, né? Aqui eu faria aqui 80, eu faria aqui 63, o 12 vezes 11 dá 132, o 14 vezes 14, 196, aqui dá 300 e aqui dá 240. Tudo isso dividido por 75. Aí você faz a soma, 80 mais 63, mais 132, mais 196, mais 300, mais 240. Isso aqui dá 1.011 dividido pelo 75. Essa conta aqui vai dar 13,48, que é a média que tinha que dar na nossa resposta, né? Para fazer a mediana numa questão dessa, a gente faz aqui a frequência acumulada. Então, aqui 10, 17, 29, 3, 43, mais 20 aqui, 63, mais 12, 75. Lembra da frequência acumulada, né? Sempre a primeira acumulada é igual à primeira absoluta e a próxima é sempre somando o valor da absoluta. Então, o 10 mais esse 7, 17. O 17 mais o 12, 29. O 29 mais 14, 43. E por aí vai. Temos aqui a frequência acumulada. O negócio é o seguinte, como eu tenho aqui 75, esse número é par, a soma das frequências. Então, quando é ímpar. Então, como o 75 ali é ímpar, eu vou somar ele com 1 e dividir por 2. Então, vai ser 75 mais 1 dividido por 2, que vai dar 76 dividido por 2, que vai dar 38. Então, a nossa mediana é a 38ª, é o 38º elemento. Então, se você olhar a frequência acumulada, ó, aqui é do primeiro ao 10º. Sempre começa no primeiro e vai até a acumulada. Se aqui foi até o 10º, o próximo é do 11º ao 17º. Vai sempre até a acumulada. Aqui é do 18º ao 29º. Do 30º, se aqui terminou no 29º, vai do 30º ao 43º. Do 44º ao 63º. E do 64º ao 75 aqui, a posição 75. Então, como eu quero a posição 38, onde está o 38? Ele está entre o 30 e o 43, que é aqui, nessa parte aqui. E qual que é o número de horas que está nessa classe aqui? 14. Então, a mediana seria 14. E a gente achou aqui a mediana para esse cara. Beleza? Esse é o esquema para fazer a mediana quando eu tenho aqui uma tabela de frequência. É o caso, um dos piores casos para fazer mediana. Ainda tem um pouquinho pior, que é quando aqui é uma classe. Aí é o pior de todos. Mas esse aqui já é bem complicado. Beleza? Vamos seguindo, gente. Em um determinado concurso, as estaturas em metros dos candidatos tiveram a seguinte distribuição de frequência. Está aqui, isso aqui é um histograma. Lembrando que isso aqui é um histograma. Qual que é a diferença do histograma para um gráfico de barras? O histograma aqui está de 1,59 a 1,64. Ele está no intervalo aqui, tá? Então, de 1,59 a 1,64 foram duas pessoas. De 1,64 a 1,69, 4. Aqui,
6. Aqui, 5. E aqui, 3. Né? Beleza. Com base nos dados apresentados no gráfico, analisa as assertivas abaixo. O total de candidatos a esse concurso foi 20. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 5, 17, mais 3, 20. Ok. O número de candidatos com estatura no mínimo de 1,69 foi 6. No mínimo de 1,69 daqui para frente. Então eu tenho aqui 6, 5, 3. Então aqui daria 11, mais 3 daria 14. Ele falou que foi 6. Não, na verdade, 6 foi quem tinha de 1,69 a 1,74. Ainda tinha o pessoal no mínimo de 1,69, todo mundo tem daí para frente, né? Então isso aqui estaria errado. Seria o 6 mais 5 mais 3, que seria 14. O percentual de candidatos entre 1,64 e 1,74 foi de 50%. Aqui, ó, 1,64 a 1,74 é o 4 mais 6, que dá 10. Se o total de pessoas eram 20, a gente falou ali na letra A, o total era 20, o 20 era 100%. Se eu tenho 10 ali entre 1,64 e 1,74, vai ser x. Então, 20x é igual a 1.000, x é igual a 1.000 dividido por 20, corta o 0 com o 0, o x dá 50%. Essa aqui é a verdadeira. Então, são corretas a 1 e a 3, enquanto a 2 é falsa. Letra A, essa questão, beleza? Vamos para a próxima, né? Considerando o gráfico abaixo, registro do número de ocorrência, né? Observe, então, agosto, automóvel, moto e transeuntes. Então, aqui cada mês eu tenho de quanto foi cada uma das coisas. Mês a mês, longo período, descrito no gráfico acima, marca a alternativa correta. Em todos os meses, a incidência maior é de roubo de transeuntes. Então, aqui eu vejo que logo no primeiro mês, o de agosto, o que teve mais roubo foi motocicletas, que foi 43. Então, essa aqui está errada. Somente no mês de novembro houve a redução no número total de roubos. Olha, aqui eu tenho 22 com 43, dá 65 mais 30 deu 95 roubos. Aqui 21 mais 41, 62, mais os 50 deu 112. 21 mais 41 mais 50 deu 112. 21 mais 19 mais 48, somando todo mundo aqui, opa, deu 88. Ele falou que só em novembro teve redução no número de roubos. Isso aqui é falso. Já de setembro para outubro teve redução, então falsa. A incidência de roubos de transeuntes reduziu 4% no mês de outubro. No mês de outubro, quando ele fala no mês de outubro, ele está falando do mês anterior para ele. Então, no mês de setembro foram 50 roubos, que corresponde a 100%. No mês de outubro, passou para 48, então teve uma redução de 2 casos, que vai corresponder a x%. Então, o primeiro aqui é 100%, aí a redução foi de 2. Então, 50x é igual a 200. O x vai ser 200 dividido por 50. O x vai dar 4%. Essa aqui é verdadeira. Em todo o período considerado, o número de roubos a transeunte foi 54% maior que o número de roubos a automóveis. Então, agora eu vou fazendo o período todo. Transeuntes foi 30, mais 50, 80, mais 48, mais 20. 30, mais 50, mais 48, mais 20. Transeuntes foi 148. Como ele falou aqui do automóvel, quanto que foi o do automóvel? 43, 41, 19, 23. O de automóvel, 43, mais 41, mais 19, mais 23. O de automóvel, esse aqui foi de transeuntes. O de automóvel deu 126. Beleza. Então agora eu vou fazer o percentual. Opa, gente, espera aí que eu peguei aqui motocicleta, né? Motocicleta. Automóvel é 22, 21, 21 e 30. Então, 22 mais 21 mais 21 mais 30 deu 94. 94. Então, ele falou, ó,
de transeuntes foi 54% maior que o número de automóveis. Se eu fizer aqui o número de automóveis aqui, eu vou fazer agora o percentual. Então, transeuntes aqui era 148, eu vou corresponder a 100%. Qual foi isso aqui correspondendo ao 94? Se você fizer 148 menos 94, vai dar 54, o aumento. Então, isso aqui é x. Então, 148x é igual a 54 vezes 100, que dá 5.400. O x vai ser o 5.400 dividido pelo 148, vai dar 36,5%, tá? Essa questão tinha um problema aqui de você entender quem era o 100%, se seria os 94 carros ou se seria os transeuntes, né, os 148. E aí, como ele falou o número de roubos de transeuntes primeiro, aí a gente considera ele como 100%, tá? Então, foi aqui, mas geralmente eles têm que deixar bem claro quem é em relação a quem, né? Então, foi o transeunte primeiro, então eu chamei ele de 100%. Vamos seguindo, gente. Essa aqui é a tabela de frequência, tá me dando aqui a frequência. Aqui o PM deve ser o ponto médio, no caso 12 mais 16 dividido por 2. Eu dou uma olhada nos dois aqui, vejo que é isso mesmo, 16 mais 20 dividido por 2 dá 36. 16 mais 20 dividido por 2 dá 18, né, que dá 36 por 2. Aqui é a frequência relativa e aqui é a frequência relativa acumulada. Você vai vendo que esse cara é esse mais esse. Esse cara é esse mais esse mais esse. Né? Então, é sempre... A acumulada é sempre a anterior mais a próxima aqui. Ó. Esse cara aqui vai ser a anterior dele mais a próxima relativa aqui. Né? Aqui a gente está fazendo a acumulada das porcentagens. Marque a alternativa correta. Olha, aqui eu tenho a frequência absoluta. Como eu estou vendo que o total é 57, se você fizer aqui, ó, 4 mais 12, 16, mais 19 dá 35, mais o 7 dá 42. Está faltando quanto para 57? Está faltando 15. Então, x vale 15. Tá? Que é o que falta para os 57. De novo, eu somei esse com esse, com esse, com esse, deu 42. Peraí, tá faltando, gente, está faltando 4, é 46. 4 mais 12, 4 mais 12 mais 19, mais 7, dá 42, é isso mesmo. Dá 42, para chegar em 57 falta 15, é isso mesmo. Então, x vale 15. Aqui, eu tenho aqui o ponto médio, beleza? Aqui a relativa. Reparar que a relativa é sempre a absoluta dividido pelo total. Então, esse y seria o 15 dividido pelo 57. Então, o y, 15 dividido pelo 57, daria 0,263, que é 3,2, que seria 26,32%. E o z, reparem que o z vai ser o quê? Vai ser esse cara mais esse. Então, seria o 61,4 mais o 26,32. 87,72, né? Então, seria esse valor aqui, né? Deixa eu só confirmar, 61,4 mais 26,32, isso. Seria esse valor, vamos lá. Para o cálculo de x, basta somente considerarmos o valor de PM da respectiva base. Não, o x tem nada a ver com esse valor de PM aqui. Então, essa aqui é errada. Para calcularmos o valor de z, nunca se considera o valor de y. Claro que considera. O z vai ser esse valor aqui mais o y. Tá falso. Para o cálculo de y, considerando tão somente os dois valores específicos da coluna de frequência simples. Sim, a gente pega o 15, que é o valor da frequência absoluta, dividido pelo total. Isso aqui está certo. O valor da média ponderada está entre 21 e 22. Bom, a média ponderada aqui que a gente faria dessa questão, deixa eu fazer aqui com vocês só para vocês terem uma noção de como eu faria. Eu faço aqui, para fazer a média ponderada disso, eu preciso do ponto médio aqui,
que aqui seria 14, 18, 22, são esses valores que estão aqui, né? 26 e 30. Fazer ele vezes a frequência, somando tudo, e divide pelo total. Então, eu faria 14 vezes 4, mais 18 vezes 12, mais 22 vezes 19, mais 26 vezes 15, mais 30 vezes 7, 30 vezes 7, e dividiria tudo por 57. Fazendo essa conta, ó, 14 vezes 4, mais 12 vezes 18, mais 19 vezes 22, mais 15 vezes 26, mais 7 vezes 30, isso aqui deu 1.290, dividido por 57. Dividido por 57 dá 22,63. E está errado aqui, então a nossa resposta seria a letra C. Beleza? Vamos continuando, pessoal. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de junho a novembro. Sabe-se que o mês de junho foi o pior da empresa de 2011, que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de junho a novembro. O gerente de vendas disse em uma reunião que da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, ou seja, nos próximos, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, que foi 700. Aqui em julho de 2011 foram 700. Ao final de 2012, o diretor financeiro rebateu imediatamente o argumento mostrando que, mantendo a tendência, isso aconteceria já em... Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é saber quanto que foi em dezembro. Ele falou que em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas no mês de julho a novembro. De julho a novembro foi 700 em julho, mais 2.500 em agosto, 2.000, olha a maldade, hein? Em agosto foi 2.500, em setembro também foi 2.500, hein? Em outubro foi 2.800, em novembro foi 2.700. Então, em dezembro, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, a média aqui seria 700, mais 2.500, mais 2.500, mais 2.800, mais 2.700, deu 11.200. 11.200, que dividido por 5, dá 2.240. Então, em dezembro, foi 2.240. Repare que de o gerente de vendas disse em uma reunião que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro, quanto que reduziu de novembro para dezembro? Novembro foi 2.700. Então, 2.700 menos 2.240 reduziu daqui para cá 460. Se reduzir para o mês de janeiro aqui, janeiro, 2.240 reduzir 460, então 2.240 menos 460, em janeiro vai para 1.000, em janeiro iria para 1.780. Em fevereiro, reduzisse 460 de novo, iria para 1.320. Se reduzisse mais 460 de novo, em março, iria para 860. Então, continua maior que os 700 de julho, né? Se reduzisse mais 460, em abril, iria para 400, que aí já seria menor que os 700 de julho que ele falou. Então, ele falou que em abril iria ter reduzido mais do que os 700 de julho, né? Então, eu fiz ali quanto que seria em dezembro, fazendo a média. Com isso, eu vi que de novembro para dezembro reduziu 460. Então, fui reduzindo de dezembro para frente, mês a mês, tirando 460. E aí eu fui vendo em que mês ia dar menor que os 700 aqui do mês de julho. Em julho foram 700, né? Questãozinha bem interessante para a gente pensar um pouco, né, gente? Fechou aqui.
Em um concurso soldados da PMMG, os alunos fizeram provas de matemática, português, geografia e história. Os respectivos pesos das disciplinas eram 10, 10, 8 e 8. Considerando que no curso cada disciplina tenha 10 questões, o aluno obteve o seguinte número de acertos: 9, matemática, 5, 10 e 8. É só olhar a ordem, tá? Matemática, português, geografia e história. Aqui, matemática, português, geografia e história. Então, a ordem é a mesma. Marque que representa a nota do aluno. Então, 10 vezes 9, que ele tirou em matemática, a nota vezes o peso, mais a nota em português vezes o peso, mais a nota em geografia vezes o peso, mais a nota em história vezes o peso, tudo isso dividido pela soma dos pesos, né? Os pesos seria 10 mais 8 mais 8, daria 10 mais 10 mais 8 mais 8, que seria, aí a gente faria a conta aqui, 90 mais 50 mais 80 mais 64, dividido por 20 mais 16 daria 36. Essa conta aqui ficaria 90 mais 50 mais 80 mais 64, daria 284 por 36, que daria 7,888, que a gente arredonda para 7,89. Beleza? Fechamos aqui a questão. Periodicamente, os alunos de uma determinada instituição de ensino são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de altura e de peso e altura esperados. Essas duas variáveis são peso, você mede ele através de um número, né? Assim como a altura. Então, são variáveis quantitativas, né? E aí, o peso e a altura, todos dois, gente, vocês conseguem falar números, sei lá, 50,2, 50,3. Então, são números reais ali, né? Não são números inteiros. Então, isso caracteriza que ambas são quantitativas contínuas, tá bom? Não vão ser discretas, tá bom? Porque as duas você consegue falar valores fracionados ali, com vírgula, então deixa bem claro que são contínuas e não discretas. Discretas, por exemplo, quantos dias tem na semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Quantos dias na semana você vai à natação? Você pode responder de 0 a 7, não tem mais que não, vou um dia e meio, né? Então essa seria uma variável discreta. Agora, a sua altura, peso, vai colocar valor com vírgula e tal, aí é um valor contínuo ali, beleza? Vamos seguindo. Suponha que o gráfico abaixo represente o número de armas apreendidas em determinada localidade por mês. Então aqui julho foram 80, agosto foram 60, setembro 80 de novo, outubro 40, novembro 60 e dezembro 40 de novo, né? É correto afirmar que o número total de armas presas no período de julho a dezembro foi aqui 80 com 60, 140, com o 40 é 140, com o 80, 220, com o 40, 260, com o 60, 320, com o 40, 360, né? Se eu não fiz conta errada aqui de cabeça, 40 mais 60, mais 80, mais 40, mais 60, mais 40, 360. Essa é a nossa resposta. Ele queria o total, né? Então a gente somou todo mundo ali. Abaixo temos a ocorrência de ocorrências policiais registradas pela 35ª, 34ª Região de Polícia Militar nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Aqui tem janeiro e fevereiro, a localidade que apresenta maior e menor variação percentual. Ele não falou se aumento ou redução, mas teve uma variação. No mês 1, a gente teve aqui o 40 era o 100%, aumentou daqui para cá 20, então o 20, que é o aumento, vai ser x. Então o x, gente, vai ser 40x, vai ficar igual a 2.000, então vai ficar 2.000 dividido por 40, vai dar 50%. A2, o 90 era o 100%, aumentou, reduziu ali, na verdade, né? Foi menos 70, né? Então, menos 70. Então, essa foi a redução, vai corresponder a x. Então, o x aqui vai dar 7.000, que é o 70 vezes 100,
dividido pelo 90. Vai dar 77,7%. A 3 vai ficar aqui, ó, o 30 é o 100%, sempre o primeiro é o 100%. E aí aumentou ali, na verdade, 20. Então, 20 vai ser o x. Então, o x vai dar 30x igual a 2.000, fica 2.000 dividido por 30, dá 66,6%. O 4, aqui era 100, foi para 110. O 100 era 100%, aumentou do 100 para 110, aumentou 10, né? Vai ser x. Então, o x vai dar 10%. O 5 era 300, foi para 240. O 300 é o 100%. 100%. Aumentou de 300 para 240. Na verdade, reduziu 60, né? Vai ser x. Então, o x vai ficar 300x igual a 6.000. Então, 6.000 dividido por 300 dá 20%. E a 6 estava 70, correspondia a 100%. Aumentou 30. Então, 30 vai ser x. O x vai dar 3.000, que é os 30 vezes 100, dividido pelo 70. Né? Eu já estou fazendo a regra de 3 direto aqui, tá, gente? De cabeça aqui. Aproximadamente 43%. Ele queria o mais, o maior e o menor. O maior foi o 2, né? 77%. Né? Ninguém foi maior que isso. Então, foi o 2. E o menor, 50, 77, 66. O menor foi o 4, né? O 4, que é 10%. Então, a resposta seria a letra D. Fechamos aqui, né? Essa questão. Beleza? A cantina terceirizada que funciona em determinado batalhão fornece almoço e janta aos militares da unidade. O gráfico abaixo mostra o movimento de usuários da cantina de segunda a sexta. Sabendo que a cantina tem preço fixo de R$ 8,00 para almoço e R$ 5,00 para a janta, é correto afirmar que o faturamento médio diário em reais por almoço e jantar é. Então eu quero saber quanto que eu ganho por dia. Se você reparar, na segunda-feira você vendeu 230 almoços e 180 jantas. Então é 230 que você ganhou de almoço. Foram 230 almoços. Só que cada almoço é R$ 8,00. Então deu 1.840 mais 180 almoços de 5 jantas, né? Na verdade, 180 jantas de R$ 5,00. Então, você vendeu 2.740. Então, eu fiz aqui o 230 vezes 8 mais o 180 vezes 5, que é o preço da janta. Então, eu multipliquei a quantidade de almoços que você fez vezes 8, que é o valor do almoço, mais a quantidade de janta que vendeu vezes 5, que era o valor da janta. Somei os dois valores, né? Aqui, os dois produtos. Vou fazer a mesma coisa para cada um aqui, ó. 245 vezes 8 mais 150 vezes 5. Aqui deu R$ 2.710. O terceiro dia, 180 vezes 8 mais 200 vezes 5. Deu 2.440. Depois, 120 vezes 8 mais 140 vezes 5. Deu 1.660. E na sexta-feira, 110 vezes 8 mais 93 vezes 5. Deu 1.345. Vou somar todo mundo e fazer a média, ou seja, dividir todo mundo dividir tudo isso aqui por 5. Então, esse é 2.740 mais 2.710 mais 2.440 mais 1.660 mais 1.345, tudo isso deu 10.895, isso foi o que ele arrecadou na semana inteira. Vou dividir por 5, que vai dar 2.179, que é a nossa resposta, letra D. Beleza? Fechamos aqui a questão. Uma nutricionista recomendou a um de seus pacientes o consumo diário de 2.000 calorias. Durante a semana seguinte, ele anotou a quantidade de calorias que consumiu. A partir dos dados, o paciente concluiu que a média mensal de calorias consumidas, então aqui eu vou fazer a média, somar todo mundo e dividir pela quantidade de dias, né? Foi de os 7 dias da semana, então eu vou fazer o 1.750 mais 1.950 mais 2.650 mais 2.500 mais
o 1.700, mais o 2.100, mais o 1.800, deu 14.450. Tudo isso dividido por 7, né? Vou dividir isso aqui por 7, que foram os dias da semana, deu 2.064,28. 2.064,28 está entre 2.000 e 2.100. Beleza? A tabela apresenta o número de acertos de 100 candidatos a uma vaga de emprego em uma avaliação contendo 5 questões de múltipla escolha. Com base nas informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que... Então, olha só, aqui repetiu, né? Mas é isso mesmo. 22 candidatos acertaram a questão de número 4. Gente, aqui, a questão de número 4, aqui é 4 acertos. Então, 22 candidatos acertaram 4 questões. Não foi a questão 4, tá? Cuidado com isso. A gente vai voltar nessa aqui. Menos da metade dos candidatos acertaram mais da metade das questões. Mais da metade das questões, se são 5 questões, metade seria 2,5. Quem acertou mais da metade, quem acertou 3, 4 e 5. Então, isso daria o 16. Só para a gente ter uma noção, a gente tem que saber qual é o total, né? 4 mais 11, mais 13, mais 16. É 100 candidatos, né, gente? Ele falou ali em cima. Mais 22, mais 34. 34, Então, o total aqui, ó, é 100. Se a gente somar todo mundo, ele já tinha falado, eu somei à toa. Mas beleza. Ele falou, menos da metade dos candidatos acertaram mais da metade das questões. Mais da metade das questões é quem acertou 3, 4 e 5. Seria o 16, o 22 e o 34. Isso aqui dá 72. Isso é mais da metade. Metade de 100 é 50. Então, essa aqui está errada. 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões. No máximo 2 questões é quem acertou 0, 1 e 2. Então, seria 4 mais o 11 mais o 13, que daria 28 candidatos. Ele falou isso? Então, no máximo 2 questões foi 28, tá certo. Mais da metade dos candidatos acertaram menos da metade das questões. Menos da metade das questões menos da metade de quem acertou 2, 0 e 1. 2, 0 e 1. Porque aqui seriam 28. Mais da metade, isso aqui deu 28 candidatos. Metade de 100 é 50. Não foi mais da metade. 15 candidatos acertaram pelo menos uma questão. Quem acertou pelo menos uma questão quem acertou pelo menos uma questão é quem acertou de uma para cima. Seria esse pessoal aqui todo, ó. Ele falou que foi 15, né? Na verdade foi muito mais que 15. Foi isso aqui tudo. Aqui, gente, 22 candidatos acertaram a questão de número 4. Aqui, questão de número 4, aí muita gente acha que sim. Só que não, isso aqui é 4 questões, acertou 4 questões. Pode ser que ele tenha acertado a questão 1, 2, 3 e 5. E não acertou a questão 4. Que é quantas questões ele acertou, não é a questão 4. Muito cuidado com isso. Então, essa aqui estaria falsa, tá bom? Apesar de que isso aqui eu não concordo muito, porque é o seguinte, eu tive 5 pessoas, que acertaram 5 questões, foram 34 pessoas. Então, teve 34 pessoas que acertou as 5 questões, inclusive a questão 4. Então, eu tive 22 pessoas que acertaram a questão 4, se você for pensar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aí, não. Na verdade, com certeza eu tive 34 pessoas, mais que 22. Mas, às vezes, as questões são mal formuladas, tá, gente? Vamos finalizar com a próxima aqui. Considere as informações apresentadas no gráfico com relação ao grau de instrução dos candidatos em um concurso público. Mestrado, 25%. 25% homens. Quem tem mestrado completo, 25% é homem, 75% mulher. Superior completo apenas, 45% mulher, 55% homem. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar necessariamente, hein? O número de candidatos com mestrado completo, estou falando aqui, é igual ao número de candidatos apenas com superior completo. O número de candidatos com mestrado completo, com base nas informações do gráfico em relação ao grau de instrução, ele não falou nada de quem tinha mais, se era mestrado completo ou superior completo. É igual ao número de candidatos com apenas superior completo. Eu não tenho como afirmar isso, né? Eu não tenho como. Eu não sei quem tem mais
né? Isso aqui é só a porcentagem, aqui é 100%, é 100%. De um total de quanto? Não sei. O número de candidatos com mestrado completo é diferente do número de candidatos com superior completo? Eu não posso nem afirmar que é igual nem que é diferente. O número de mulheres com mestrado completo é maior que o número de homens com apenas superior completo. Aí o que a pessoa acha? O número de mulheres com mestrado completo, ele vê 75%. Aí ele acha que é maior que o número de homens com superior completo, que seria 45%. Isso aqui é 75%. De quanto? Não sei. Às vezes pessoas que têm mestrado completo são 20 pessoas e às vezes superior completo são 1.000. Então, 75% de 20 é menor que 45% de 1.000. Então, como eu não sei, eu não posso afirmar. 45% do total de candidatos são homens com apenas superior completo. 45% do total de candidatos são homens com apenas superior completo? Não. 45% dos candidatos que têm superior completo. Tá? Então, 45% dos que têm superior completo. Não é do total de candidatos. É das pessoas que têm superior completo. 75% dos que têm mestrado completo são mulheres. 75% de quem tem mestrado completo são mulheres. Perfeito. É essa que está verdadeira. Seria a nossa resposta. Gente, vou finalizar aqui. A gente volta depois para resolver mais aulas. Eu fiquei aqui na frente, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho para você ver a questão completa. Mas a gente continua na próxima aula. Tá bom? Fazendo mais questões. Até já!